Das irmãs, uma alegria estarmos juntos nesse domingo, celebrando essa grande solenidade, dedicada às duas colunas da igreja, São Pedro, com aquela espada, com aquela chave na mão, e São Paulo, com a espada da palavra, chaves de abrir e fechar o reino de Deus, a autoridade dada pelo próprio Cristo, e a espada da palavra, mas também a espada com a qual Paulo foi decapitado e morreu mártir. Ambos derramaram sangue pelo Cristo, ambos derramaram sangue no mesmo ano, na mesma cidade, na mesma perseguição do poderoso Império Romano da época. Por isso hoje a memória a esses dois santos, nessa memória rezamos pelo Papa Leão XIV, que Deus dê a ele muita sabedoria e coragem para conduzir o rebanho de Cristo nessa terra. Irmãos, nessa celebração dedicada aos santos apóstolos, o grande tema da liturgia é o tema da fé, a fé pela qual esses homens deram a vida. Não obstante as diferenças de personalidade, não obstante a forma de um pensar de um ou de outro, aquilo que traziam como circunstância da sua vida, os dois unidos no mesmo propósito de fazer Cristo conhecido pelos quatro cantos do mundo da época. Esse tema da fé, trazido hoje nas leituras, nos ajuda também no amadurecimento da nossa experiência pessoal com Deus. Por exemplo, a primeira leitura mostrava a autoridade que Pedro já tinha na igreja primitiva. Lucas registra como historiador, como médico, mas como historiador, ele registra no livro dos Atos dos Apóstolos, aqui como a igreja perseguida por Herodes, a igreja rezava por Pedro. Pedro estava preso. Por quê? Porque estava anunciando o nome de Jesus Cristo. E diz aqui o texto que Herodes mandou colocar 4 grupos de 4 soldados cada um, para fazer um revezamento. 16 homens para tomar conta daquele perigoso pescador da Galileia, porque ele anunciava o nome de Jesus Cristo. Ali a autoridade de Pedro já aparece nesse texto, e diz aqui, enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja inteira rezava por ele. Mas é lindo também perceber como a fé que Pedro tem é capaz de quebrar aquelas correntes, e Pedro é liberto. Diz aqui que o anjo do Senhor tocou o ombro de Pedro, acordou dizendo: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos, e o anjo disse: coloca o cinto e calça as sandálias. E Pedro entendeu que era o anjo do Senhor quem o havia libertado. Agora sei que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes. Também a fé trazida na segunda leitura que ouvimos, do Salmo 33. A fé nos tempos difíceis, a fé no tempo da perseguição, a fé no tempo da enfermidade, a fé no tempo da guerra, a fé nos tempos em que nós não entendemos bem, mas que a providência de Deus vai conduzindo a história. O salmista lembrava que nesses tempos, a fé tem que produzir em nós o louvor, a fé tem que produzir em nós a exaltação do nome de Deus, e não a murmuração, e não o julgamento, e não o praguejamento, e não a calúnia, mas ao contrário, não a blasfêmia, mas ao contrário, o louvor. E o salmista dizia: bendirei ao Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Essa é a vida de fé de um cristão, a vida de alguém que entendeu que, não obstante as circunstâncias, Deus vai conduzindo sempre a nossa história, Deus vai conduzindo a nossa vida. E aí o salmista convida: comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome, porque todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. E aí terminava também o mesmo poeta, salmista, dizendo: o anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salvam. Essa é a experiência da fé, irmãos, a experiência que, repito,
muitas vezes em circunstâncias adversas, nós somos chamados a louvar a Deus. Com certeza Pedro naquela prisão não estava nada confortável ali, vivendo aquela perseguição, quando depois a perseguição do Império Romano, Pedro é colocado naquela cruz, também não era confortável. Paulo também diante daqueles algozes, mas ele lembra para cada um de nós: o anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salvam. Deus não nos falta nunca, e se Ele nos permite passar provações, é porque Ele quer nos fazer crescer na fé. Aqui a experiência da fé abre para nós, com um olhar sobrenatural, uma nova leitura das circunstâncias. Quem não tem fé não consegue enxergar isso, vive na revolta, vive na experiência de muitas vezes olhar para a própria vida revoltadamente, para praguejar até o nome de Deus. Mas a experiência da fé, ao contrário, nos conduz no louvor. A terceira leitura que ouvimos foi da carta de Paulo a Timóteo. Também Paulo está preso, tido naquela prisão, acorrentado numa caverna. Paulo, ele escreve para Timóteo, seu discípulo: quanto a mim, eu já estou pronto a ser derramado em sacrifício. Paulo já tinha escutado as notícias, Tiago, bispo de Jerusalém, já tinha sido decapitado. Mais e mais cristãos morrendo. Paulo sabia que mais dia ou menos dia chegaria a vez dele. E ele escreve corajosamente para Timóteo: Timóteo, fica firme na fé, Timóteo. Fica firme na fé que você recebeu. Ele diz aqui: eu já estou pronto para ser derramado em sacrifício. Eu combati o bom combate. Eu completei a corrida. Eu guardei a fé. Aqui, irmãos, a beleza da gente entender que a nossa missão nesse mundo, no meio da sociedade, padres, leigos, cada profissão aqui, cada vida no meio da sociedade, a nossa missão religiosa é guardar a fé, esse patrimônio que nos dá a vida eterna, esse passaporte que faz nos ingressar no mundo de Deus, a experiência da fé. Paulo diz isso: ele combateu o bom combate, ele completou a corrida, ele guardou a fé. As outras coisas que nós guardarmos, umas serão usadas, outras distribuídas, outras colocadas em museus, sei lá, vão ser doadas, vão ficar tudo para aí, mas a fé não. A fé é o passaporte para entrar na vida de Deus. Por isso a importância de guardar a fé. Se tiver que perder as coisas, que percamos, perder pessoas, sofreremos sim, mas o importante é guardar a fé. Aqui Paulo então está dizendo: agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, Ele me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com esperança a vinda do Senhor. A coroa da justiça. Irmãos, aqui está o alvo da nossa vida de fé. A coroa que não é a coroa dos homens, a coroa que não é de ouro e nem de prata, é a coroa dada pelo próprio Deus. Essa coroa que muitas vezes vai ser tecida com as lágrimas derramadas nesse mundo, com os sofrimentos escondidos que só Deus sabe, que cada um de nós vive, mas Deus vai recolhendo cada uma delas e vai colocando como pedras preciosas na coroa que Ele prepara para nós, a coroa da justiça. E aí Paulo vai lembrando para nós dessa experiência celeste que nos aguarda. Depois a última leitura, o Evangelho de Mateus, a profissão de fé de São Pedro. Eles estão no norte de Israel, estão em Cesareia de Filipe. Ali, Jesus, depois de caminhar com seus discípulos, faz com eles ali uma pesquisa de opinião, O que as pessoas estão dizendo a meu respeito, Quem sou eu para elas? Ainda não era hora de se revelar totalmente. Ele ia passar pelo mistério da cruz. Ele sabia que não era hora, podia causar uma febre messiânica, mas ele queria saber como as pessoas estão recebendo a mensagem. Ora, uns dizem que tu és João Batista que voltou, ou um dos profetas, Elias, e para vocês, quem sou eu? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Messias e Cristo é a mesma palavra, Messias no hebraico, Cristo no grego, duas línguas para falar a mesma palavra, o ungido de Deus.
Tu és o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo. Ali Pedro então faz um elogio, Jesus faz um elogio a Pedro, dizendo: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue, não foram teus raciocínios humanos que te levaram a essa conclusão, mas o meu Pai que está no céu. Aqui, irmãos, um ensinamento muito importante, talvez o mais importante da missa de hoje. Preste atenção aqui, escuta. A fé que recebemos vem do alto, é revelada por Deus a nós, não é uma invenção da nossa cabeça. Aqui, uma chave de leitura importante para o mundo de hoje, porque vivemos na ditadura do relativismo, e queremos fabricar um Deus e um Cristo segundo a nossa cabeça, do nosso jeito, que vá, quem sabe, moldando a nossa vida, segundo aquilo que a gente quer, e não segundo os seus desígnios eternos. Aqui a importância de entender, a fé em Cristo é revelada a nós, é dom do alto, não é um esforço humano, entende? Ei, escuta, não é uma força do pensamento, não é um pensamento positivo, não é uma gnose, não é aquilo que o mundo esotérico tem pregado por aí, uma energia boa, não, é uma revelação do alto, é dom, é presente, é revelação, é Deus que tira o véu, que se revela. Por isso Jesus fala com Pedro: não foi a carne e o sangue, não foram teus raciocínios brilhantes, maravilhosos que você tem, que te deram o dom da fé, é dada do alto. E eu repito, nesse mundo em que vivemos, numa palavra de Bento XVI, a ditadura do relativismo, onde tudo é relativo, a gente também quer relativizar a religião, os costumes, a doutrina, os dogmas, a gente quer fabricar um catolicismo self-service, que vai colocando no prato da vida só aquilo que tem sabor para nós. Não só aquilo que tem sabor, precisamos daquilo que alimenta, que nutre, que nos salva. Foi por essa fé que esses homens derramaram sangue. Esse vermelho na liturgia não é só decoração, não, é memória, é recordação para nós de que o sangue foi derramado dos mártires para defender o Cristo, da fé recebida, a experiência que esses homens defenderam, nós somos chamados também a defender. Aquilo que eles pregaram pelo mundo, eles chegaram na capital do mundo da época, Roma, para anunciar que não era César, o Deus desse mundo, mas o Criador do céu e da terra, que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, e nos deu o seu Espírito Santo. Para eles era fácil, era só queimar um pouquinho de incenso para César, para os altares do imperador. Era fácil se livrar daquela perseguição, para ficar de bem com o mundo, simpático com a cultura corrente, com os costumes do mundo greco-romano, do paganismo presente. Era fácil, mas eles foram fiéis, e eles sabiam que o incenso, a fumaça com o perfume, são as nossas orações que são elevadas a Deus, e por isso a glória, por isso o louvor, a adoração, a nenhum ídolo desse mundo, mas só a Deus, porque só o Senhor é Deus. Por isso eles derramaram sangue, por isso eles foram pelos 4 cantos do mundo, e levaram esse Cristo a todas as nações. Para nós, qual é o ensinamento prático que fica hoje? Com muito mais recursos do que eles, recursos de comunicação, recursos de meios de transportes, nós somos chamados a levar o Evangelho para o mundo. Mas não fica pensando no mundo lá fora, não, no mundo à tua volta, as pessoas, no boca a boca, no testemunho, na vida concreta, na beleza daquilo que você vive, do teu lazer, da tua família, da tua profissão. Levar o Cristo para aqueles que estão próximos de nós, é ganhando um a um para Cristo, para os valores de Cristo. Não é passando a mão na cabeça e ficando, não, fica pagão mesmo, o pecado é mais confortável, fica aí. Não, assim estaremos levando aqueles para o inferno. Mas ao contrário, é tirando das garras de Satanás, salvando almas, salvando vidas. É isso que nós somos chamados a viver com a nossa fé. A nossa fé tem que ser para o mundo à nossa volta, essa ajuda. Senão de que adiantaria termos fé?
se nós não nos preocuparmos com a salvação das pessoas. Por isso, irmãos, hoje Pedro e Paulo, chamados por Cristo, vão até o fim, na beleza do testemunho fiel desse Evangelho. Hoje é a nossa vez, essa geração, nesse tempo, com os desafios da nossa época, essa é a nossa vez. Hoje você pode rezar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, também tão frágil como Pedro, que negou Jesus 3 vezes, como Paulo, que mandava matar os outros cristãos, homens cheios de pecados que eram, e Jesus os chama para serem continuadores da sua missão. Hoje é a nossa vez. Não fica mais se escondendo atrás da tua história ou das tuas fraquezas, não. Jesus disse para Paulo, diz para mim e para você: basta-te a minha graça, porque é na tua fraqueza que se manifesta a minha força. Paulo entendeu: quando sou fraco, é então que sou forte, porque a força de Cristo habita em mim. Não tem mais desculpas para a gente não viver a nossa fé, a nossa volta, do nosso jeito, com seu WhatsApp na mão aí, a rede social, ou um microfone como esse, ou no dia a dia, no ônibus, no carro, no avião, onde nós estivermos, nos ambientes, manifestar a fé no Cristo, dizer não para tantas propostas indecorosas desse mundo e abraçar aquilo que for digno desse nome. Essa é a nossa fé cristã, desafiadora, eu sei, em tantos temas da vida, da bioética, temas da comunicação do mundo, da liberdade das pessoas, temas difíceis como as guerras que estão acontecendo no mundo lá fora ou no mundo aqui dentro, como as polarizações políticas, religiosas, tempos difíceis sim, mas com o mesmo objetivo do Cristo. E Deus foi tão bom conosco, que nesse tempo difícil, nesses tempos difíceis, Ele suscitou para nós um leão, a nos defender, diante do maligno que quer nos roubar das mãos de Deus. Por isso a nossa oração com toda a igreja, pelo Papa Leão, pedindo a Deus sabedoria para ele, para governar esse rebanho, pedindo a Deus toda a coragem, toda a fortaleza, muita saúde, vigor físico, para que ele continue a sua missão, escolhido por Deus nesses tempos, para estar à nossa frente, com as chaves dadas pelo próprio Cristo. E tudo, essa palavra do Evangelho continua: tudo que ligares na terra, será ligado no céu, e tudo que desligares na terra, será desligado no céu. Isso não é uma frase de efeito, isso é a missão dada por Cristo ao Papa, que tinha o rosto primeiro de Pedro, e agora tem aquele rosto, que Deus suscitou nesses tempos para nós. Leão 14, por ele as nossas orações, no dia de hoje de forma especial, mas todos os dias, com a nossa filial devoção à figura do Papa, que para nós é novamente Pedro. Que Nossa Senhora, nossa mãe, e São José intercedam por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquemos em pé, irmãos, pela fé a qual deram a vida Pedro e Paulo, professemos o mesmo credo, dizendo juntos: